Olá, este é o Teatro Sangue Frio e eu sou o Gerson Esteves. E eu quero começar esse programa com uma provocação. O que os 100 dias de Donald Trump no governo dos Estados Unidos tem a ver com você fazendo teatro aqui no Brasil? Antes de eu continuar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário e um like. E olha, você pode deixar um comentário se você não gostar e não concordar. E, preferencialmente, deixa aqui sugestões de pauta que a gente pode fazer. A gente sempre atende às perguntas e às solicitações dos nossos visualizadores. Pois bem, Donald Trump assumiu o governo dos Estados Unidos recentemente, está encerrando o seu primeiro trimestre, os primeiros 100 dias do seu governo, como grande potência mundial, e você deve ter sido, nos últimos dias, impactado, impactada, impactade pelos efeitos Donald Trump na economia mundial. E aí, claro, a palavra que você mais ouve é tarifaço, as tarifas que o Donald Trump está impondo ao mundo. E aí, ele começou de um jeito, foi para o outro, mudou o rumo dessa prosa, mas ele criou uma zona de tensão e confronto com a maior potência mundial, além dos Estados Unidos. Estou falando da China. De que maneira esse atrito, esse confronto com a China impacta na gente aqui? Bom, em vários setores, em vários segmentos, e eu vou falar um pouquinho da cultura, de como o conglomerado cultural estadunidense impacta no mundo e impacta na gente aqui no Brasil, fazendo arte e produzindo cultura abaixo da linha do Equador. Eu quero começar sugerindo este livro, Mainstream, A Guerra Global das Culturas e das Mídias, de um pensador francês chamado Frédéric Martel. O Frédéric Martel, nesse livro, trata do impacto e das conexões existentes entre os grandes conglomerados de mídia e de cultura pelo globo, ou seja, como a globalização chega também na área cultural. Sim, a gente fala em globalização e todo mundo acha que globalização é só o efeito comercial ou o efeito da internet na vida das pessoas ou das telecomunicações ou o avanço das comunicações. Também, mas principalmente não só. A guerra global das mídias e das culturas é a forma como grandes conglomerados ao redor do mundo impactam a formação geopolítica cultural deste mundo. Ou seja, de que maneira a Sony, como empresa japonesa, produz conteúdos em formato estadunidense para japoneses e produz conteúdos brasileiros e distribui conteúdos brasileiros como Ainda Estou Aqui, uma produção Globoplay. De que maneira a Rede Globo hoje atravessa as fronteiras, exibindo Avenida Brasil para influenciadores americanos ou influenciadores de comunicação da Europa? De que maneira a Penguin Books é distribuída para o mundo inteiro? De que maneira a Al Jazeera conversa com audiências que sejam islâmicas, árabes e audiências que sejam brasileiras? E a Rede Globo aqui, a Motown Music criou isso lá atrás, ou a Disney que se comunica com públicos do mundo inteiro. Eu conversei com a Margarete Saltorato, que trabalha na Disney Brasil, e ela estava me explicando que os conteúdos Disney, eles são mais fáceis de serem driblados no Brasil, porque são conteúdos negociados a partir de tabelas e que as emissões de royalty são sempre meio proporcionais, evidentemente, mediante negociação em dólar. E aí, bom, primeira coisa, toda essa taxação, esse tarifaço Donald Trump, provocou uma corrida na escalada do dólar, uma corrida a pessoas comprando dólar para se proteger. Ontem eu fiquei sabendo que existem pessoas comprando ouro, um investimento que já estava caindo em desuso de um modo geral, para poder se proteger economicamente. As negociações de copyright de produtos internacionalizados são normalmente feitas em
euro ou dólar. E isso impacta, por exemplo, a compra de direitos autorais de produtos de Broadway. Sempre que um produto de Broadway é comprado para representação no Brasil, ele é negociado em dólar. Esses royalties são mandados para fora do Brasil em dólar. É por isso que eu sempre digo, prestigie conteúdos brasileiros, produza conteúdos brasileiros, pague direitos autorais no Brasil para brasileiros. Você sempre vai ter uma negociação mais segura, econômica e financeiramente falando. Mas não é só. A gente precisa entender que se você é um fã de Broadway, um fã de teatro que viaja para fora do Brasil para consumir Broadway e para consumir teatro, você vai ver que ingressos da Broadway, ingressos de teatro e mesmo ingressos de parques da Disney ou outros parques vão ficar mais caros a partir do tarifaço. E por quê? Porque haverá um processo inflacionário nos Estados Unidos. E por quê? Porque os Estados Unidos têm esses parques, têm esses conteúdos, têm esses locais de apresentação de produtos culturais, mas os insumos, em sua maioria, vêm da China, por exemplo. E o tarifaço Trump impôs à China recentemente tarifas de 145% para produtos que entrem no território estadunidense. Significa que cenários vão ficar mais caros, produtos para figurinos vão ficar mais caros, maquiagens vão ficar mais caras. Tudo é produzido na China. Tudo vem da China e entra nos Estados Unidos e vai direto para os camarins da Broadway. Ou seja, isso impacta nas planilhas de produção, isso impacta no ticket final, no valor do ingresso. A gente tem que pensar o seguinte, se houver um processo inflacionário nos Estados Unidos e se a Broadway sofrer com este processo inflacionário, a gente tem dois cenários. Um cenário em que as pessoas, especialmente os turistas, passam a frequentar menos a Broadway por conta de preços de ingresso, e por outro lado, a Broadway pode, quem sabe, talvez um dia, ficar mais acessível, com promoções e ingressos mais baratos. A gente tem que entender como esse xadrez da economia, da política e da cultura vai se movimentar. Mas é importante que a gente aqui no Brasil, fazendo o nosso teatro aqui no Brasil, fiquemos atentos a essa movimentação, porque isso pode impactar a todos nós. E aí eu fui fazer uma colinha e fui dar uma olhadinha em outros efeitos que o governo e a administração Donald Trump impactam na cultura nos Estados Unidos, mas também no mundo. Com a chegada de Donald Trump ao poder, a gente de alguma forma fortalece as direitas e o conservadorismo no mundo. Então, pensar que as escolhas feitas pelo governo norte-americano, estadunidense, para a cultura, para a arte, impactam só a sociedade estadunidense é muito ingênuo da nossa parte. As escolhas e as posturas feitas por lá impactam e fortalecem escolhas e posturas feitas no mundo inteiro, especialmente com a ascensão das direitas no mundo inteiro, seja em Portugal, na Espanha, na França, na Alemanha e aqui no Brasil, como a gente tem visto nos últimos anos. Existe um comunicado que circulou pelas embaixadas brasileiras pelo mundo inteiro, dizendo que as embaixadas devem alertar as empresas que têm negócios com o governo estadunidense, dizendo: se você tem negócios com o governo Trump, você precisa repensar as suas políticas afirmativas. Ou o contrário, se você tem políticas afirmativas na sua empresa, você precisa repensar a sua relação com o governo Donald Trump. O que isso quer dizer em resumo, em síntese? Isso significa que empresas que têm políticas que beneficiam pessoas negras ou que beneficiam pessoas da comunidade LGBT ou de paridade salarial para mulheres, políticas igualitárias de um modo geral, passam a enfrentar justamente as posturas que norteiam o governo Donald Trump, porque eles classificam isso como pautas da esquerda. Então, isto é um assunto para a gente prestar muita atenção. Prestar atenção sobre os conteúdos que
tanto a Broadway, quanto a cinematografia, quanto as séries de TV, vão começar a mandar para a gente nos serviços de streaming, por exemplo. A gente sabe que artistas como o Mel Gibson, por exemplo, e outros artistas em torno dele, já falam de montar uma produtora que seja uma produtora anti-woke, ou seja, anti-pautas afirmativas. E isso, claro, é um fenômeno cultural que impacta, claro, o que a gente consome aqui no Brasil e no mundo inteiro. Não só isso. A administração Trump baniu das bibliotecas mais de 350 livros. Títulos foram banidos, tirados das prateleiras para que as pessoas não lessem, das mais diversas naturezas, nas bibliotecas oficiais do governo. Donald Trump assinou um decreto dizendo que a administração Trump só iria colocar dinheiro em investimentos para projetos que incentivassem a bela arte e a boa cultura. Normalmente o que ele designa como a arte clássica, a arte não moderna, a arte não contemporânea, a arte não investigativa, ou seja, mais do mesmo na arte e na cultura. Finalmente, a gente precisa pensar que quando as economias estão ruins, quando as pessoas não têm dinheiro, a primeira coisa que elas cortam é o lazer, o entretenimento, a arte e a cultura. Quando uma economia está em crise ou recessão, os artistas são os primeiros a serem prejudicados. Pense nisso, leia mais sobre todo esse movimento do tarifaço Donald Trump e os impactos que ele causa na cultura. Este foi o Teatro Sangue Frio, eu sou Gerson Esteves, convido você mais uma vez a ativar o sininho, se inscrever no canal. Até a próxima!